tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafael Massa e vamos para mais um vídeo, tá? Hoje eu já comecei o vídeo aí, vocês viram, né, no mercado. Faltou um pote de café, fui buscar um pão e aí já comecei o vídeo assim, achei interessante começar mostrando para vocês um pouquinho o mercado. Tô aqui com a Neném e com a Giovana, Jojo, beleza? Pessoal, é muito importante, toda vez que você for sair, eu sempre faço isso, toda vez que eu saio, antes de ligar o carro, eu confiro como é que tá o óleo e como é que tá o nível da água, entendeu? Não só porque o carro foi consertado recente, né? Mas o carro é um carro do ano 2018, né? Já tem um tempinho que tá rodando, né? Então eu deixo esse conselho, né? Fui aconselhado e deixo esse conselho. Até se o carro for novo, é o ideal você sempre estar olhando. Eu olho todos os dias, mas vamos supor, se é um carro novo, você pode olhar uma vez por semana, ou 2, 3 vezes por semana, enfim. Eu aconselho, porque a gente nunca sabe o que pode ter acontecido com o carro na última vez que você andou. Então o carro descansou à noite e sempre de manhã ele vai te apresentar alguma coisa, né? Tipo, se ele tá bem ou se ele tá mal. E você identifica através disso, entendeu? Através dessas conferências de nível de óleo, nível de água. E aí você consegue entender se tem algum problema, né? Aí como eu já olhei aqui, tá tudo tranquilo, agora eu já consigo ligar o carro, né? Tranquilo, deixo ele, né, ligado uns 2 minutinhos, 3 minutinhos e depois já vou pro posto de gasolina abastecer e começar a trabalhar, beleza? Então fica a dica aí, tá? Tô saindo agora, deixei 2 minutinhos o carro ligado, né, como eu falei, e agora eu vou no posto para abastecer. Eu sempre faço isso, de manhã cedo, antes de começar a trabalhar eu abasteço, porque eu não gosto de que o carro fique sem gasolina na hora que eu tô com o passageiro no carro, entendeu? Hoje o vídeo vai ser assim, né? Parecido com o de ontem, mostrando aí um pouco da cidade, tá? E mais algumas coisinhas que a gente colocar, né? Do cotidiano, tá bom? Tem uma coisa que eu sempre faço que é calibrar os pneus, tá? Aí eu coloco o 32 e calibro os pneus toda vez que eu abasteço. Então toda vez que eu abasteço, eu calibro os pneus também, entendeu? Porque anda muito, né? Aí todo dia eu abasteço e calibro os pneus, entendeu? Eu dou essa dica também, tá? Evita muito o desgaste errado, né? O desgaste descompensado, evita muito. E aí você consegue economizar aí também, entendeu? Porque uma vez que você desgasta um pneu, às vezes você vai ter que trocar o pneu, vai ter que trocar 2 de vez, né? Ou até os 4. E aí é um gasto muito grande, por causa de um descuido, né? Por causa de um relaxo, talvez, um descuido. Você acaba perdendo muito, entendeu? Então eu dou essa dica. Eu abasteço todos os dias e calibro os pneus todos os dias.
Então, pessoal, desligar o carro um pouquinho aqui. Vocês viram aí, já tá de noite, né? E resolvi parar um carro um pouquinho para ele dar uma descansadinha também, né? Como a gente mexeu nele há pouco tempo, então é bom esperar ele dar uma esfriadinha, dar uma paradinha. É bom que eu vou alongar um pouquinho, né? Aquela paradinha de lei. Devo rodar mais umas 2 horinhas, tá? Hoje eu não consegui gravar muito, mas eu acho que vai ser bem legal aí as imagens que vocês acabaram de ver, na verdade. E chegando em casa eu gravo mais um pouco pra gente se despedir, né? Tá bom? Então aqui eu tô nesse exato momento na Praia da Costa, próximo ao shopping Praia da Costa, né? Vocês viram aqui no... só que de noite a gente acaba não conseguindo ver muita coisa, né? Legal. Acaba a imagem ficando um pouco escura, mas vou tirar agora um minutinho aqui. Vou até descer do carro um pouquinho. Apaguei a luz, ó. Vou até descer do carro um pouquinho, tentar fazer um pouquinho de uma imagem aqui pra vocês, quer ver? Deixei ele aqui. Deixei ele aqui descansando um pouquinho. Dar uma respirada. Agora eu vou filmar um pouquinho aqui pra vocês. Aí, ó, essa é a praia. É na frente do shopping Praia da Costa, tá? O shopping tá ali, não dá pra ver por causa desse prédio aqui, mas aquele ali é um pedaço do shopping. E aqui já é a subida da terceira ponte, né? Ali a gente sobe e aqui a descida. Tá vendo? Deixa eu ir pro lado de cá pra me ver se eu faço uma imagem melhorzinha aqui. Uma imagem mais bonita aqui. Viram? Agora vou voltar pro carro, esperar um pouquinho, ele esfriar um pouquinho e vou rodar mais umas 2 horinhas. Beleza? E daqui também dá pra ver o convento ali, ó. Ó, vou mostrar o convento pra vocês. E o interessante é que aqui, eu lembrei agora, aqui era uma academia popular a céu aberto. Antes deles fazerem essa saída aqui, para a passada de carro, aqui era uma academia popular. Exatamente aqui, ó. Nessa parte aqui não tinha esse degrau, então era estendido e tinha uns maquinários aqui que dava para malhar. Maquinário de academia mesmo. Deixa eu ver se tem até marca no chão. Acho que isso aqui deve ser marca no chão ainda. Do maquinário. Não tinha esse degrau. Na verdade, ou tinha esse degrau e eu não lembro. Eu acho que essa calçada que era um pouco maior. Aí tinha os maquinários aqui para poder malhar. Entendeu? Conhecendo um pouquinho, né? Bem, pessoal, chegamos agora a mais um fim do vídeo, né? Hoje eu consegui filmar, né? Não consegui fazer muitas filmagens, mas eu consegui algumas boas aí. Uma delas foi da terceira ponte, né? E um pouco ali do centro de Vitória. No finalzinho do dia agora, o carro ele começou a apresentar um barulho. Eu ia rodar mais umas 2 horinhas ainda, só que como eu sou um pouco sistemático, né, eu sou meio chatinho, eu escutando esse barulho, eu já me preocupei, já mandei mensagem pro dono do carro, né, o Marcelo, meu amigo, explicando para ele tudo direitinho, mandei vídeo e tudo mais, desliguei o carro, deixei ele descansando um pouquinho. E decidi não rodar mais, decidi parar, porque
Esse barulhinho pode ser alguma coisa, né, algum problema que está apresentando que possa se agravar, e o melhor é a gente não arriscar, né? Porque esse barulhinho pode ser alguma coisa que, ajustando aqui, ajustando ali, fica tranquilo, e se não ajustar, vai acarretar um problema e depois, né, fica caríssimo para consertar e por aí vai. Então, como eu não sei o que é, eu decidi parar e mandei mensagem pro meu amigo, pro Marcelo, pro dono do carro. Ele prontamente já me respondeu falando para mim realmente dar uma paradinha para estar levando o carro segunda-feira lá na oficina pro mecânico dar uma olhadinha. Então amanhã eu vou estar fazendo um vídeo na moto. Então a gente vai estar, já vou pegar a dica do nosso amigo que mandou aí no comentário, né, para botar a viseira para cima, né, a câmera mais para cima, né, quer ver? Aqui, ó. Eu tinha colocado ela desse jeito, e a ideia que ele me deu é de jogar ela mais para cima. Então eu vou mudar aqui assim, vou jogar um pouquinho mais para cima, ó. Ó, como é que ela se move, tá vendo? Regula direitinho. Então vou colocar um pouquinho mais para cima para poder filmar, para pegar né, uma imagem melhor, né, um panorama melhor, para ver melhor a paisagem, né? Então vou estar fazendo isso. E aí, né, vou dar essa segurada pra gente levar lá. Espero em Deus que não seja nada grave, que seja só alguma coisa que possa ter desregulado ou algo parecido, né? Então, orar a Deus para que seja algo fácil de resolver, né? Para não acarretar, não vir ser um problema muito grande, ou até mesmo se tornar um problema muito grande. Então, agora vamos deixar o carro dar uma descansada para segunda-feira a gente ver direitinho. Aí eu vou estar rodando com a moto ainda não coloquei na oficina, então ela vai estar ainda fumando um pouquinho e tal. Vou ver o que eu faço ali, vou dar uma olhadinha no óleo antes de sair com ela, para ver se dá para rodar, pelo menos amanhã, né, e talvez um pouco de segunda. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, eu creio, né? Só as coisas sendo ajeitadas, né? Estão ajeitando as coisas direitinho, assentando as coisas direitinho para poder né, ficar tudo redondinho e a gente conseguir trabalhar com tranquilidade, tá bom? Aí vocês viram ali, né, um pouco da onde a gente andou, né, para onde a gente passou, foi Vitória ali, tem um pouco de filmagem também em Cariacica. Eu não consegui falar exatamente o lugar, né, que eu estava, mas vai ser mais a terceira ponte, e teve um pouco agora no final de noite, lembrando aqui, no final de noite aqui teve um pouco de Praia da Costa ali. Então, que vocês acabaram de ver agora, né, o vídeo aí da Praia da Costa. Que foi onde que eu parei o carro um pouquinho para ele dar uma descansada, e né, que eu já tinha parado, ele não tinha apresentado, na verdade eu tinha dado a parada para descansar normal, e depois quando ele apresentou esse barulho eu parei, e eu estava em Aribiri, eu cheguei nem a filmar lá não, que eu parei ali, mandei a mensagem pro Marcelo e né, deixei o carro dar uma respirada, deixei ele dar uma, para poder vir para casa, e vim para casa, botei ele na garagem, agora ele está descansando, beleza? E como eu tenho deixado uma mensagem no final do vídeo, hoje eu escolhi uma música, né, que ela, né, no decorrer do dia, ela foi tocando muito no meu coração, a música conhecida, muito conhecida. Eu aprendi a cantar ela num lugar que outra hora eu conto pra vocês, né, um lugar, né, uma dificuldade que eu passei muito grande, e outra hora eu conto pra vocês com um detalhe, um testemunho. Só que no decorrer do dia essa música foi tocando no meu coração, agora no final da noite também, na hora que eu tava tomando banho. E eu acho ela muito linda, é uma música que coloca a gente, né, que nos mostra o valor que nós temos, né? E como que Deus ele é por nós, né? E ela é mais ou menos assim, vou tentar, tá? E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, tá? Essa mensagem fica para você, essa música fica para você entender que a noite pode ser dolorosa, a noite pode ser fria, a noite pode ser turbulenta, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus ele te quer sorrindo e ele vai te dar a vitória para ele te ver sorrindo. Amém? Então, fica firme, fica com fé no Senhor, tenha fé nele, saiba que ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida, tá? A gente termina aqui hoje o nosso vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal, deixa o like, coloque seu comentário aí também, que ajuda a gente muito a consertar, a crescer, tá? A corrigir algumas coisas, né? E fique com Deus, shalom e um dia a todos.